Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 ao 8. 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 3 ao verso 8. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também as nossas consolações transbordam por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, e é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignorais a tribulação que nos sobreveio na Ásia, que somos sob uma maneira agravado, mas que pedimos suportar, todo modo que até a vida desesperamos. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Vamos orar. Suplicamos, ó Pai, a Tua graça sobre a nossa vida, que Tu sejas o Senhor desta hora, que o Teu Espírito tome o controle absoluto desta reunião, e o que aqui há de ser dito seja a palavra do céu para o nosso coração. Nós nos escondemos à sombra da cruz e nos entregamos em segurança e confiança nos Teus braços que tudo podem. Fala ao nosso coração, responde-nos nas questões mais íntimas da nossa vida e dá-nos a bênção de sairmos deste templo após o culto, revigorados, cheios do Teu poder, prontos para enfrentar e vencer as lutas que surgirem à nossa frente. É o que pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. O gabinete pastoral, ele nos revela a caminhada do povo de Deus e nos dá a nós pastores uma visão da sociedade, dos dramas, das lutas, das dificuldades, das aflições, que são variáveis, mas são aflições, das ondas que vêm de tribulações sobre as vidas. Enfim, o gabinete pastoral, o aconselhamento pastoral, onde pessoas rasgam o coração, fazem um verdadeiro striptease da alma, nos deixam ver de forma clara que vivemos dias difíceis, apesar de todas as facilidades, de toda a tecnologia, apesar da informatização da vida, dos aparentes atalhos da vida. Ouso dizer que talvez vivamos uma das épocas de maior tribulação na história da humanidade. E o povo de Deus, os convertidos, cristãos, eles não são excluídos dessa realidade. A pós-modernidade trouxe dentro do seu pensamento de facilidades, de automação, de robotização, de uma certa insensibilidade como resultado da pressa com que se vive, a ideia transformada em teologia de que cristão não sofre, de que cristão não vive tribulação, de que cristão está, de certa forma, vacinado, prevenido contra qualquer tipo de agonia, de que dores passam longe do verdadeiro cristão. Nada é mais falso, ilusório, enganador do que isso.
Nós nunca devemos, como cristãos, diz o professor Ross, perguntar para que sofremos, mas devemos sim perguntar a Deus o que devemos fazer para que soframos como Jesus sofreu, para que aprendamos a andar no diapasão de Jesus. Já que há uma quase inevitabilidade do sofrimento, da dor, sofrer, viver tribulações, é quase uma contingência da vida, e por ela passaremos ou passamos, quase que todos nós, ousaria dizer todos aqui, ao nosso próprio modo, ou cada um a seu próprio modo, viveu, vive, ou viverá as suas tribulações. O que fazer para tirar o proveito desta situação e sair rijo, forte, sair abençoado, vitorioso dela? O grande pensador cristão da Universidade de Oxford, C.S. Lewis, defendia a tese de que uma boa teoria substitui a experiência. E dizia ele: eu não preciso sofrer para saber que sofrimento dói. Eu não preciso viver uma tribulação para entender que tribulação é coisa ruim. Ironicamente, alguns anos depois de afirmar isso, C.S. Lewis apaixonou-se por uma jovem americana que visitava a Universidade de Oxford, e a paixão progrediu para um amor incontrolável, e os dois se casaram. E pouco tempo depois do casamento, ainda com C.S. Lewis mergulhado no clima da fascinação que o envolvera, ela foi tomada por um câncer e faleceu. E C.S. Lewis produziu algumas das coisas mais lindas da sua vida. Ao falar um dia aos alunos de Oxford, ele fez a afirmação que hoje tornou-se eterna, de que o sofrimento é o formão com que Deus constrói o homem. É o sofrimento, disse ele, a ferramenta usada por Deus para trabalhar a madeira. É o cinzel usado por Deus para esculpir no bloco monolítico, firme, aparentemente impenetrável. Mas C.S. Lewis, após viver essas dores na sua vida, entendeu que o sofrimento, ao invés de esmagá-lo, de derrotá-lo, de transformá-lo num queixume ambulante, abriu seus olhos para a realidade de que é possível sofrer também sob a mão de Deus. Queridos, aí neste texto que foi lido, nos 7 primeiros versos, aparece 10 vezes a palavra conforto ou confortado. Isso já seria bastante para que nós, nesta manhã, associássemos a dor do sofrimento à verdade bíblica de que para cada agonia Deus tem um consolo, um afago e um conforto para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. A grande decisão não é não sofrer, é com quem sofrer. Porque sofrer, sofre-se de qualquer jeito. A sabedoria está em optar por viver a experiência quando ela chegar, com Jesus e não sem Jesus. Essa aparente sabedoria, que na verdade é a expressão de uma esperteza maligna, aconteceu no quadro, no cenário do Calvário. Ali Jesus estava, tendo ao seu lado um ladrão e outro do outro lado, e um deles repentinamente teve revelação de que ali estava Deus, enquanto o outro tentou escapar do sofrimento. E o que se apresenta ali é a verdade de que os dois sofreram, continuaram na cruz, morreram crucificados. A diferença é que um sofreu com Jesus e o outro sofreu sem Jesus. Um experimentou as dores da vida, nos momentos finais da existência, tendo a consciência revelada de que o reino de Deus chegara até a sua vida. Enquanto o outro experimentou as mesmas dores, as mesmas agonias, o mesmo sofrimento, o mesmo quadro, mas optou, escolheu de forma blasfema viver os últimos instantes da vida sem Jesus. Portanto, o que a palavra de Deus nos ensina é que, sofrendo com Ele,
é o caminho da sabedoria. Devemos entender isso, que Deus está conosco, por maior que seja a nossa dor. Amém. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhava na Visão Nacional de Evangelização, a Vinde, nós visitamos no Hospital Dom Pedro II, se a memória não me falha, em Niterói, uma jovem ainda na flor da idade, cujo corpo estava sendo comido por um câncer. E essa menina, olhando a morte nos olhos, encarando a morte nos olhos, com dores horríveis, resolveu escrever um diário. E ali ela foi registrando todos os dias a sua caminhada em direção ao fim. E quando já não podia escrever, porque a mão trêmula já não tinha forças para isso, com o restinho de voz que tinha, ela começou a ditar para alguém da família a sua experiência. Depois que ela partiu, nós tivemos acesso àquele diário. Eu lembro quando o reverendo Caio abriu aquele diário e começou a ler, e lágrimas grossas brotavam dos seus olhos. Finalmente, quando saímos, perguntei o que o havia tocado tanto, e ele me disse que eu li todo o diário dela. Uma jovem, sofrendo dores indescritíveis, sabendo o que iria acontecer. E ele disse, em nenhuma página eu encontrei uma palavra de queixa, de protesto, de reclamação, questionamentos a Deus. Antes, o diário dessa moça, disse ele, transborda de louvor, de glória e de exultação ao nome de Jesus de Nazaré. Foi para o céu, foi para casa, e o testemunho ficou. Há muitas famílias sofrendo. Parece-me que nunca houve tantas angústias familiares como nos dias atuais. As lutas tremendas que a família trava. Mas eu gostaria de extrair algumas lições do texto de Paulo que foi lido sobre o sofrimento que acontece nas nossas famílias. Em primeiro lugar, nós temos que aprender que a família sofre, você sofre, porque Deus também permite tribulações. É a vontade chamada permissiva de Deus. Evidentemente, a vontade objetiva, direta de Deus é que não houvesse esse tipo de sofrimento ou qualquer tipo de sofrimento. Mas a realidade da desobediência, do pecado que provocou a queda espiritual, moral, psicológica, emocional, em todos os sentidos e em todas as dimensões da vida humana, produziu sofrimento. A terra sofreu porque ela começou a produzir espinhos, abrolhos e cardos. O homem sofreu, os animais sofreram, os predadores apareceram. Toda uma cena de tribulação surgiu sobre a terra. No entanto, é maravilhoso vermos a tessitura da mão de Deus trabalhando no meio do sofrimento e realizando o plano que Ele tem para a nossa vida e para o louvor do seu nome. Deus permite, porque a tribulação constrói. O verdadeiro cristão nunca sai da tribulação derrotado. O verdadeiro cristão jamais sairá da tribulação vencido. A têmpera dos fortes, dos bravos, dos homens de Deus foi construída no fogo da fornalha, na forja da tribulação. As agonias jamais os abateram, sofreram, mas souberam, como ostras, produzir pérolas em meio às suas dores, e deixaram para a humanidade o legado de que, sofrendo ou não sofrendo, o importante é estar com o Senhor Jesus Cristo. É através da tribulação que Deus nos transforma para melhor. E Deus sabe o que é sofrimento em família, porque o seu próprio filho sofreu. O Nobel de Literatura Elie Wiesel escreveu um livro extraordinário. Ele que perdeu toda a sua família num campo de concentração na Polônia. Escreveu uma frase lacônica, fria, onde ele diz assim: naquele campo de concentração não morreu apenas a minha família, morreu o meu Deus.
E uma das perguntas que Elie Wiesel levanta nesse livro é a seguinte: onde estava Deus? E ao fazer esta pergunta, um dia numa universidade alemã, uma jovem levantou-se corajosamente e respondeu-lhe dizendo: Deus estava no mesmo lugar quando Jesus sofreu as agonias da cruz do Calvário. Ele estava no mesmo local, de onde viu o próprio Filho morrer por injustos, sofrer por pecadores, dar a vida por gente absolutamente perdida. E Elie Wiesel não teve como contra-argumentar. Então, querido, nessa manhã, aprenda aqui na presença de Deus que tribulações podem ser permitidas por Deus para a construção de um novo ser humano em você. Amém? Em segundo lugar, a família tem que saber que todas as famílias têm suas tribulações. Não há uma família imune a tribulações. Olha a Bíblia, a família de Abraão, a viagem, a dissensão, a briga com o sobrinho que lhe trouxe dores emocionais profundas. Depois de alguns anos, a derrota, a destruição da família de Ló, se não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Observe a família de Isaac, patriarca, servo de Deus, mas que contemplou os seus filhos gêmeos brigando, um querendo tirar a vida do outro, uma briga terrível em família, Jacó e Esaú. Observem a vida de Jacó, como ele teve problemas com a filha Diná, com a conduta violenta dos filhos, com a perda dolorosa de sua amada Raquel, com o desaparecimento de José, não tendo informações a respeito do menino, se ele havia morrido ou não, mas no fim de tudo a consolação do céu com a família toda reunida novamente. Vejam o sofrimento de Moisés, com a ausência da esposa e dos filhos, o ciúme que foi plantado na família, que gerou contenda entre ele, Arão e Miriam. Vejam a família de Lázaro, o sofrimento, a tribulação vivida, com a enfermidade dele, e a sensação que tomou aquela família de que Deus era um Deus atrasado, de que Deus havia perdido a hora, de que Deus havia perdido o momento, de que Deus estava chegando fora de hora. Observem a família do próprio Senhor Jesus, vivendo em pobreza, ausência de conforto, desde o seu nascimento, ameaças e medo, um rei que queria matá-lo de qualquer jeito, a fuga para o Egito, a adolescência em Jerusalém, o estranhamento da família, a incredulidade dos irmãos, a rejeição dos próprios familiares e, finalmente, a morte na cruz. Deus sabe o que é sofrimento. As famílias cristãs sofrem. Em terceiro lugar, nós temos que aprender nessa manhã uma verdade: que sempre que a tribulação vem, Deus manda consolação. Amém? Deus manda consolação. É o que diz o verso 4: aquele que encoraja ou se apresenta para consolar. Deus usa tribulações para abençoar, fortalecer, unir, criando relacionamentos significativos, fortes. Não são apenas relacionamentos festivos, mas provados pela dor. E é inegável o fato de que sempre nas tribulações sopra o cicio manso do conforto, dos afagos, do afeto, daquele que nos diz: não temas, eu estou contigo. Eu irei sempre adiante de ti. Não há vale onde ele não vá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que leões rujam ao meu redor, ainda que o inferno se arme e arquitete a minha destruição, digo como Davi, diga você como Davi: quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão e me deu a vitória. E por isso, quem sofre com Jesus pode dizer o que disse o salmista também no Salmo 45: a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Eu acho que uma das coisas que mais irritam Satanás é a capacidade que o cristão tem
de saber sofrer, de olhar o sofrimento, não com os olhos do diabo, mas com os olhos de Jesus de Nazaré. Sabe o que a Bíblia diz a respeito da tribulação vivida por Jesus? Que pela glória que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Bendito seja o seu nome. Os olhos não estavam na cruz, estavam no céu. Os olhos não estavam nos cravos, estavam na Nova Jerusalém. Os olhos não estavam na realidade de agonia, mas na promessa que era mais certa do que o presente que ele vivia. Em último lugar, a família tem que saber que Deus quer transformá-la em fonte e veículo de consolação para outras. Você já viu uma coisa que nos console mais do que no nosso sofrimento alguém chegar e dizer: ânimo, eu já passei por isso. Ânimo, eu já vivi isso. Coragem, eu tive vitória. Descobrimos na solidariedade dos que sofreram e dos que sofrem que não estamos sozinhos, que não somos o bloco do eu sozinho, de que sofrimento não é alguma coisa que tenha se instalado só na minha história, no meu coração, na minha vida, mas a palavra de conforto chega. Eu já disse aqui deste púlpito que todos gostamos de ouvir um testemunho. Ah, que maravilha, quando o irmão chega e conta os sofrimentos, as agonias, o que passou, privação, provação, doenças, tribulações terríveis, e quando ele conta que venceu, que foi abençoado, aí todo mundo diz amém, aleluia, e é amém, aleluia. Mas a pergunta que se faz é muito simples: e os custos para a construção do testemunho? E o que ele sofreu durante a edificação do testemunho, depois que está pronto, construído, o edifício acabado, é só alegria. Temos que entender que muitas vezes a nossa agonia faz parte de um processo de Deus para que sejamos um dia consoladores daqueles que sofrem, para que possamos dizer aos que vivem a agonia: coragem, olhe para frente. Conheço um homem chamado Jairo Gonçalves. Durante muitos anos foi diretor alto executivo da Mercedes-Benz do Brasil. E Dr. Jairo tinha um filho que foi o pioneiro de bandas na igreja brasileira, Jairinho, do grupo Elo. E um dia Jairinho ia com a esposa e duas filhinhas para a cidade de Atibaia, em São Paulo, para a estância Palavra da Vida. Eles iam acampar, ele ia dirigir o louvor, e houve um acidente, uma caçamba cheia, carregada de areia, caiu de uma colina em cima do carro de Jairo, e toda a família morreu ali. Alguns anos depois, Dr. Jairo Gonçalves foi à cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, pregar. E alguém, num daqueles dias, disse: o senhor poderia fazer uma visita comigo a uma senhora que está muito aflita porque perdeu o filho num acidente na Rio Bahia? E Dr. Jairo disse: vou. E foram. E ele começou a consolar a mulher, a confortar. Lá para as tantas ela não aguentou, olhou nos olhos de Dr. Jairo e disse: o senhor só fala isso porque não experimentou o que eu estou experimentando. O senhor só me diz essas coisas bonitas, agradáveis, só vem me encher de esperança porque o senhor não sabe a dor que eu sinto. E Dr. Jairo disse: sei. Eu fiz o funeral, preguei no sepultamento do meu filho, da minha nora e de minhas duas netas. Eu não estou aqui com teoria, minha senhora. Eu estou aqui lhe dizendo que Jesus consola, que Ele conforta, e que esse conforto está para além do nosso entendimento. A tribulação que você vive, você que crê, que tem o atrevimento de crer, vai produzir coisas muito boas na sua vida. Eu não estou aqui querendo animá-lo com conversa fiada. A afirmação que eu fiz e faço está construída sobre a palavra de Deus, de que todas as coisas juntamente cooperam, isso é, operam juntas para o bem
daqueles que amam a Deus. E o testemunho de quem sofreu vale mais do que 1000 sermões. Um dos dias mais significativos para o Senado dos Estados Unidos foi quando receberam ali os senadores a visita do Dr. Richard Wurmbrand, um homem que vivia na cidade de Varsóvia, na Polônia, temente a Deus, fiel a Deus. Na época dura dos governos totalitários que ali existiram, um dia a polícia chegou à casa de Dr. Richard e o convidou para ir até a delegacia, e um dos policiais disse à esposa dele: fique tranquila que daqui a 2 horas no máximo ele estará de volta. Eles se viram depois de 14 anos. E nesses 14 anos, Wurmbrand sofreu como pouca gente sofreu. Sofreu do ponto de vista físico, torturado. Foi colocado em geladeira, tirado para ambientes de alto calor, choques térmicos. Foi colocado numa cela de pé e não tinha nem como sentar por 48 horas. Sofreu moralmente porque foi difamado pela propaganda. Achincalharam o nome de Richard Wurmbrand. Sofreu emocionalmente a saudade incontrolável da família. Mas naquela sua visita ao Senado americano, quando lhe foi dada a palavra, ele não abriu a boca, ele não disse nada. Ele foi para o centro do plenário e tirou a camisa e expôs 18 profundas cicatrizes que geraram o best-seller por ele escrito, Torturados por Amor a Cristo. E está registrado nos anais do Senado dos Estados Unidos que silenciosamente os senadores foram se colocando de pé. E aqueles homens, habituados a lutas, a embates, ficaram em pé e cabisbaixo. Muitos choraram abundantemente. 18 cicatrizes de um homem que morreu o ano passado, e 6 meses depois, Dona Sabina, a esposa dele, também foi para o céu, cujo sofrimento e tribulação, ao invés de produzirem amargura, desespero, derrota, abatimento, medo, insegurança, depressão, tendência suicida, o sofrimento provocou em Richard Wurmbrand a imagem gloriosa de Jesus de Nazaré. Ânimo, queridos, força. Por mais escura que seja a noite, Ele está conosco. Jesus não abre mão de você. Jesus vai com você. Ele pode não evitar que você entre numa cova de leões, mas entra com você. Pode não evitar que você seja jogado numa fornalha de fogo ardente, mas entra com você na fornalha. Quem é este? Semelhante ao Filho dos deuses. Jogamos 3, estamos vendo 4. É Ele. Por você Ele abre um mar, faz comida cair. Mas uma coisa você não experimenta, é solidão no sofrimento, porque o Senhor vai com você. Eu quero orar com você. Eu sei que, ao seu próprio modo, você tem suas tribulações e agonias. Mas eu quero convidá-lo a crer nessa manhã que Deus está construindo uma coisa muito bonita na sua vida, ainda que esteja doendo. Quero convidá-lo a ser um arauto da esperança e não um derrotado. Quero convidá-lo a extrair das suas dores pérolas. Quero convidá-lo
a cantar um hino de louvor ao invés de gemidos. Quero convidá-lo à gratidão em lugar da queixa e da reclamação. Quero convidá-lo à coragem em lugar do medo e da insegurança. Por uma razão só: aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Enquanto estamos assim cabisbaixos, se você quer viver essa dimensão da fé, quer ser suprido por esta graça que está além de todo entendimento. Meu amigo Guilherme Kerr disse assim: paz não é a ausência de guerra. Ironicamente, o cristão tem paz no meio da guerra. Se você precisa disso, que é isso? Eu quero convidá-lo a ficar de pé no seu lugar, a vir até aqui, se você quiser, o pessoal aqui da Novíssima vir até a frente, sair para os corredores. É apenas um gesto de fé. Jesus gosta de gestos de fé. E vamos orar. E nós vamos orar por você em nome de Jesus. Amém.